Como nós meditamos no vídeo passado, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 narrou a primeira batalha de que se tem notícia que foi no céu. O grande dragão, a antiga serpente, o adversário da nossa alma, ele se rebelou contra Deus e foi expulso de lá pelo arcanjo Miguel, com os seus anjos. E o texto diz que ele não se achou mais no céu, nem se encontrou mais o seu lugar ali, e muito menos aqueles que o acompanharam. Tipo assim, um amigo chama o outro para ir a uma balada, ou para ir a uma festa, ou para fazer uma arte qualquer. E quando chega lá que dá ruim, esse pseudo amigo, ele sai correndo, né? E deixa o outro amigo sozinho. Ele fez ao contrário. Ele não saiu correndo e deixou os outros sozinhos, não. Ele levou consigo, ele arrastou, diz o texto, a terça parte das estrelas do céu, que traduzindo como nós entendemos, as estrelas eram os anjos que o acompanharam, que se embelezaram por ele, que ficaram admirados com a sua beleza. Mas o texto diz que ele foi transformado e aqueles que o conheceram agora têm vergonha de ver como ele é. De tão feio, de tão horrível que ele é. A mente humana não consegue contemplar hoje a aparência do adversário da nossa alma em relação ao que ele era antes. Hoje alguém até tenta mostrar de uma certa forma como ele pode parecer. Se nós formos observar no filme O Senhor dos Anéis, você vai ver os orcs ali, você vai ver aquela figura do olho, não é, que traz uma certa semelhança. Você vai ver lá na série de Game of Thrones também algumas figuras que trazem alguma semelhança com o adversário da alma, mas é muito longe disso que nós vemos nos filmes. A nossa mente, a nossa alma não consegue contemplar o que ele é hoje. Deus não permite, porque senão o homem morre. Essa que é a realidade. Mas o texto diz que os céus ficaram em paz e ele caiu sobre a terra. E o texto diz assim: mas ai da terra, porquanto o diabo desceu até vós, tendo grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. E quando ele caiu nessa terra, ele não achou só vasta a natureza que nós vemos hoje. Ele achou vasto também a natureza no coração do homem, pois o coração do homem era puro e belo. Gênesis capítulo 1, versículo 26, o texto diz assim: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus foi criar a natureza, Deus disse: haja luz, haja separação entre luz e as trevas, que haja separação entre o luminar maior e o luminar menor, que haja isso, que haja aquilo e haja aquilo outro. E o Espírito Santo de Deus, ele ia atuando e criando, porque nós cremos que Deus pensa e o Espírito Santo atua para aquilo se tornar realidade. Quem dera se nós pudéssemos fazer isso também, né? Ou não, porque muita gente quer ver o mal do outro, então ele ia pensar logo na destruição do adversário, na pior morte possível, na pior miséria possível daquela pessoa que lhe fez mal. E a Bíblia ensina ao contrário, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Essa aqui é a realidade. E o texto mais adiante os apóstolos ensinando a igreja também dizem: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, que não a nossa, mas a ira de Deus, porque Deus é que dá a justa retribuição àquele que mexe com aquele que é inocente. Essa que é a realidade. Que é inocente, Deus toma partido por ele. Então, diz a Bíblia que ele achou o coração do homem, e o coração do homem é uma terra muito fértil. Ele é o príncipe das ilusões. Ele é o príncipe dos enganos. Rei, só existe um rei. Louvado seja o nome do Senhor. Só existe um rei sobre todo o universo. Ele é o Rei da Glória, que é o Senhor Jesus, que nós conhecemos, não é? Mas ele é o príncipe das ilusões. Ele atua de várias maneiras dentro do coração, que também é considerado a nossa mente, porque aqui se projetam os maus desígnios e aqui também se projetam os bons desígnios. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele diz assim: porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero este faço. Ora, se o bem que quero não faço, mas o mal que não quero este faço, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Se ele faz alguma coisa, se ele atua em alguma coisa, se há alguma decisão, não é tomada nessa bomba que bombeia sangue, mas é tomado aqui dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente, que é a terra fértil para a qual o adversário desceu também e fica batalhando. Quem é que muitas vezes não se pegou
na cama, conversando consigo mesmo, ou no trabalho, conversando consigo mesmo, ou andando na rua, falando consigo mesmo. É essa batalha que muitas vezes está sendo travada dentro da tua mente, da minha mente, entre o adversário da nossa alma, entre o nosso espírito e entre o Espírito de Deus, que tenta impedir de todas as formas que nós tomemos as decisões que Ele quer que nós tomemos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque cada decisão que nós tomamos, ou cada palavra que nós dissermos, é como uma semente lançada sobre a terra. Um colega de mais de 60 anos, ele dando um depoimento entre amigos na hora do almoço na empresa onde eu trabalho, ele disse o seguinte: um tio meu chamou a minha mãe de prostituta. Eu tinha 5 anos de idade e aquilo ficou na minha mente com muito ódio guardado no meu coração. Eu perguntei por quê. Ele disse que a minha mãe era uma prostituta porque a minha mãe dormia com o meu pai. Eu, como tinha 5 anos de idade, não entendia aquilo, que era certo, que era o matrimônio que estava sendo consumado entre meu pai e a minha mãe. E eu cresci com aquilo. 40 anos depois eu encontrei com esse meu tio e eu disse para ele a mesma palavra que ele tinha me dito quando eu tinha 5 anos de idade. A sua mãe é uma prostituta, tio. Ele falou: rapaz, você não me respeita? Como é que você fala uma coisa dessa para mim? E ele disse: eu estou citando a mesma frase que o senhor citou para mim há 40 anos atrás, quando eu tinha apenas 5 anos. E até hoje, quando eu vi o senhor, eu me lembrava dessas palavras com toda a amargura, com toda a angústia e com todo o desejo de vingança também. Esse tio colheu uma coisa que ele semeou através das suas palavras. Muitos de nós também colhemos o que nós semeamos através das nossas palavras. Quando fica só na palavra, nós muitas vezes colhemos um fruto pequeno. Mas se você parar para perceber a lei da semeadura, como funciona, você pega 3 grãos de café, você pega um punhadinho de semente de arroz e você joga no chão ali, ou de mostarda, e você vai colher uma saca enorme. A proporção é enorme daquilo que você vai colher. Existe até um provérbio antigo que minha avó sempre dizia: quem semeia vento, colhe tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas vezes, quando fica só na palavra, talvez a semeadura seja pouca, mas muitas vezes a pessoa também usa o corpo para praticar aquilo que está dentro do coração, que foi semeado pelo adversário da alma para que ele praticasse. Não existe um amor semelhante ao amor de Deus na terra, a não ser o amor de mãe. Só quem sabe o que é um verdadeiro amor é a mãe. Louvado seja Deus, porque a mãe, ela sente um amor puro e fraternal pelo seu filho. Ela pode expressar o que é verdadeiro amor. É a mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes nós vemos nos jornais, nós vemos e ouvimos tais notícias de que um bebê foi abandonado à beira de um rio, ou jogado no valão, ou jogado na lixeira, ou foi assassinado pelo pai, ou assassinado pela mãe, e etc. Porque esse coração não é um coração que foi criado ruim. E essa mãe não é uma mãe desnaturada agora. Simplesmente houve uma batalha dentro dessa mente, nessa terra fértil, nessa natureza completa que é a mente do ser humano, e ela se deixou vencer. Se deixou vencer. Eu pergunto para você agora: qual é o pensamento que você está tendo? Qual é o pensamento que eu estou tendo? Será que você está pensando em se vingar daquele que nesse momento fez um mal a você? Quais serão as consequências? Se você está pensando em fazer o mal, eu te convido hoje a meditar na palavra de Deus, que traz consolo e conforto para o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Salmos é um livro que traz muitas palavras de conforto e de consolo. Se você não tem condições, ou não deseja, ou não tem ânimo para ler toda a Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Salmos e você vai encontrar ali muitas palavras que podem trazer conforto e consolo para o seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e continue se emocionando em ouvir os hinos cantados da palavra de Deus e também de ouvir e ler as pregações do Evangelho.